A gente vai começar o programa falando sobre os perigos do excesso de vaidade. Porque todo mundo tem vontade de ficar um pouco melhor, a gente sempre tenta se ajeitar para quem a gente gosta, para a gente mesmo, né, para a gente estar bem. Mas os excessos é que realmente preocupam. A cada momento também surgem novas técnicas, novos procedimentos, então fica todo mundo muito ligado nisso. Atualmente tem uma técnica chamada harmonização facial que está despertando interesse de muita gente, que é uma promessa de você equilibrar os dois lados. Porque a gente sabe que se a gente divide ao meio, um lado da gente não é igual ao outro, né? De jeito nenhum. E essa técnica promete isso. Quem fez foi a cantora Joelma. Ela que fez e postou dizendo que ficou muito feliz com o resultado. Vamos ver. Tudo que é bom deve ser compartilhado, merece ser. Então quero aqui compartilhar com vocês o resultado da minha harmonização facial. Ainda tá um pouquinho inchado ainda, mas vai ficar melhor ainda. Olha isso, gente, eu amei. Ela tá linda mesmo, assim, né? Ela ficou muito... Sei lá, eu não sei se que seria igual um lado do outro, não sei se o termo é esse. Mas ela tá com um frescor ali muito bonito, realmente. Mas, infelizmente, nem sempre dá certo. E isso não tem a ver muito com dinheiro, não. Muitas vezes tem a ver com o profissional que você escolhe, né, Gabi? Porque você tem que estar muito atento. A gente viu umas fotos de uns artistas internacionais que eu não sei se exatamente são harmonização facial, mas de alguma maneira teve algum tipo de interferência e que modificou muito. Então a gente tem o Stallone, olha, o antes e depois, mais ou menos na mesma faixa. Depois tá com sono ele. Alguma coisa foi feita e certamente não é uma questão de dinheiro, né, mas de quem você escolheu. Ou então também, às vezes, do excesso. Você perde um pouco, eu acho, Pedro. Muitas vezes você perde a referência, você fica mirando algo tão perfeito que você acha que e nunca vai estar, né? Na verdade, né? O cérebro se adapta muito rapidamente às coisas que ocorrem em nós, inclusive a nós mesmos. Então, aquilo que as pessoas estão olhando como já ok, você se adaptou. E quando você olha no espelho, você fala, eu preciso de um pouquinho mais. E aí você faz um pouquinho mais, se adapta de novo, faz um pouquinho mais e o exagero vem daí. A gente tem outra também, que foi a Melanie Graft, que também fez e também a gente sente que tem alguma Realmente... Eu não sou contra as pessoas buscarem, não. Não sei o que você acha, Gabi. Acho que as pessoas podem buscar aquilo que deixa o coração, a alma feliz. Mas a gente tem que estar só alerta e fazer alguns alertas em relação a alguns exageros, né? Engraçado, Fátima, que semana passada eu estava numa mesa de debates falando sobre esse assunto pela Allergan. E eu acho que é muito importante a gente buscar autoestima, mas eu acredito muito no poder interior, sabe? Eu acho que a gente está pirando um pouco com isso. Eu também não sou contra. Talvez até queira fazer também daqui a algum tempo, se achar que precisa. Mas acho que as redes sociais, elas contribuíram muito para essa coisa irreal. A gente falou muito sobre muitas pessoas que chegam no cirurgião já com a foto de determinada pessoa, querendo ter o rosto daquela outra pessoa. Quer dizer, você deixa de querer ser você para se tornar o outro. Para você poder postar uma foto, gente que usa filtro de tal rede social porque quer ficar com a cara do filtro da rede social. Então, eu acho que é só isso que as pessoas estão pirando um pouco, assim, de perder esse centro, de entender que a gente tem que trabalhar muito mais o interior, a espiritualidade, do que ficar só se preocupando com a imagem. O Pedro falou assim, a gente olha no espelho, antigamente era exatamente isso, você olhava no espelho e você se via, né? Aí você passava o dia trabalhando, às vezes não tinha nem tempo de olhar no espelho. Hoje em dia não, a todo momento as pessoas estão se vendo, porque elas estão postando, a gente está se vendo, a gente posta o tempo inteiro foto, então a gente está se vendo o tempo inteiro, mais possibilidade de a gente ficar insatisfeito com alguma coisa que a gente está vendo, né? E as fotos geralmente são sempre perfeitas, né? Então vira essa busca pela perfeição e os limites vão para o espaço. Vou mostrar aqui uma foto de um rapaz... que não é famoso, do antes e depois. Nossa! Caramba! Meu Deus. O Alexandre foi fazer um procedimento e acabou fazendo outro. Felizmente, ele já melhorou e ele está aqui, teve coragem de vir aqui. Alexandre, senta aqui, por favor, para conversar com a gente, para fazer esse alerta. Ele topou participar exatamente por isso que ele achou... Oi, Alexandre, bem-vindo, viu? Bem-vindo. Você chegou para fazer um procedimento no cabelo e aí saiu com outra proposta. Exatamente. Eu fui fazer uma carboxiterapia, que era para evitar calvície. Eu nem calvo não sou, mas era para evitar. E aí acabou que o médico me empurrou esse procedimento que eu não conhecia, que depois eu quis fazer um laser ou um peeling para as marcas de acne, né? Ele acabou me empurrando esse procedimento que eu nem sabia o que era, em 2012 isso. Tem muitos anos. Se hoje em dia pouca gente sabe, naquela época então era menos gente que sabia ainda. Qual foi o procedimento que você fez? Bioplastia. Bioplastia. Não é uma cirurgia plástica? Não, é a tal da harmonização sem cortes, né, que eles falam. Mas é um material permanente. É um enchimento que se faz? É um enchimento. Inclusive, eu dei a sorte, eu acho,
de estar inchado justamente esse lado aqui. De tempos em tempos, o material, eu não sei se é rejeitado, o que é. E como é permanente, não tem como tirar esse material. E quando você fez o procedimento, que é uma espécie de um plástico, é o metacrilato, né? Isso. Quando você sabia que era uma substância estranha ao seu organismo, que aquilo não teria volta? Isso tudo ficou bem claro para você? Assim, em nenhum momento ele falou. Mas é um médico mal intencionado, é diferente de bons profissionais, o que é óbvio. Né? Então, mas nesse caso, esse médico não me falou que era permanente. Eu achei que era como se fosse um botox ou um ácido hialurônico que você aplica e depois sai. Se você gostar, você faz de novo. Sim. Eu nem sabia que tinha alguma coisa que ficava no corpo humano pra eternamente. Então ele em nenhum momento esclareceu e realmente ele falou que era para as marcas de acne, não tem aplicação para isso. Em nenhum momento eu queria mudar o meu rosto, eu era satisfeito com o meu rosto. Então acabou que... É muito grave, né? Muito acabou sério. Que o meu rosto ficou deformado daquele jeito. Quanto tempo de aplicação aconteceu aquilo com o seu rosto, aquele inchaço todo? Na primeira aplicação. Na primeira? Ele queria fazer mais. Graças a Deus não aconteceu. Ele queria uma segunda ainda que era para aplicar nos buraquinhos da acne, dizendo ele que ia ficar lisinha a pele. E o que não é. Depois que eu fui me esclarecer, fui em vários médicos. Graças a Deus tiveram médicos que conseguiram me ajudar. Depois eu entendi que se aplicasse nos buraquinhos ia ficar pior, porque ia ficar pra fora. Né? É um tecido duro lá dentro. Ficou quanto tempo assim com o rosto inchado? Quantos dias pra desinchar isso tudo? 3 anos. 3 anos? Nossa. O rosto foi inchado 3 anos? Não desse jeito aí, mas deve ter mais fotos do depois. Isso daí foi logo depois do procedimento. Tava roxo, tá mais inchado. Sim. Mas que ele ficou muito grande, assim, foi 3 anos eu fazendo procedimento atrás de procedimento, gastando até o que eu não tinha, que é super caro cada um desses. Ainda por cima não é qualquer médico que mexe, porque eles têm medo de mexer e sem culpar ele, em vez de culpar o real. Primeiro, né? Então, foi muito complicado, mas... E em termos de gasto, eu imagino que você... É um procedimento caro, o metacrilato? Não, o metacrilato, ele não é tão caro. Esse médico começou a ir cobrando cada vez mais, ele foi ficando ganancioso. Mas com um profissional bom, por exemplo, o médico que inventou, ele é brasileiro. O preço, depois eu fui nesse médico para ver a opinião dele, se podia fazer alguma coisa por mim. O preço desse médico, o inventor, que tem todo o crédito, era metade do preço do outro que fez em mim. Pra ter ideia. Então assim, não é caro. Para aplicar o PMMA não é caro, não. Mas esse metacrilato pode ser aplicado em situações assim? Eu acho que já não pode mais. Depois até ver. Não deve ser o que é usado, né? Pois não, pode falar. A intenção desse material é aplicar em, por exemplo, pessoas que tem HIV, que perde muito a massa muscular, que começa a realmente deformar o osso, então você consegue corrigir e melhorar a aparência dessas pessoas. Inclusive, eu fiz o boletim de ocorrência. Teve muita entrevista na época, eu chamei todo mundo pra ir, as vítimas, porque quando você é vítima de uma coisa dessa, a última coisa que você quer é que os outros te vejam. Você passa o papel de enganado, de trouxa, enfim. Então, até esqueci o que eu tava falando, tô um pouco nervoso. Você falou que chamou, eu imagino, porque não é fácil falar, mesmo depois de tantos anos, você ainda vive os efeitos psicologicamente, disso. né? Você falou que você chamou todo mundo para falar porque você queria algum tipo de punição, provavelmente. Sim, né? Sim, exatamente. E não aconteceu nada com ele. De 2012 até o final do ano passado, que foi quando entrou em evidência esse assunto, né? Aconteceu nada. E aí, muitas pessoas... Eu botei uma página na internet, minhas fotos, o meu relato que eu entreguei no CRM, na polícia, o boletim de ocorrência e tudo mais. E aí as pessoas foram vindo atrás, né? Aí eu montei um grupo com mais de 50 pessoas vítimas desse médico. Olha só. Eu acho que é muito importante você estar aqui, estar tocando nesse assunto, estar dividindo a sua experiência, porque cada vez mais a gente vê esses casos acontecendo, né? E é impressionante a impunidade que existe nesse setor, né? Eu acho que deveria haver uma rigidez muito maior. E mais rápido, mais né? rápido. Daquele caso daquele doutor lá, que soube há pouco tempo que ele já tá solto, sabe? Então, assim, realmente, eu acho que tem que haver uma rigidez maior em relação a isso, porque... Até porque essas pessoas continuam agindo enquanto a coisa não acontece, né? A justiça não vem. No caso do Alexandre, como ele disse, foi parar na justiça e o procedimento foi feito pelo médico Wesley Murakami, que foi preso e perdeu o direito de exercer a medicina nesse caso. Em janeiro ele foi solto. Mas o Alexandre, como ele disse, não foi a única vítima, né? A gente vai ver na reportagem do Fábio Castro, da TV Anhanguera, que é afiliada da Globo em Goiânia, outras pessoas falando sobre esse mesmo médico. Ela queria se sentir mais bonita, levantar a autoestima.
Mas não foi isso que aconteceu com a Alessandra. A Alessandra conta que gastou R$23 mil para o procedimento estético no rosto com o médico Wesley Murakami, em Goiânia. Mas quase 3 anos depois, ela ainda sente as consequências. Ele disse que eu ia ficar uma princesa, né? Que eu ia ficar maravilhosa, lindíssima. E quando eu olhei no espelho, eu estava completamente deformada. Mas não foi só a Alessandra que teve o rosto deformado por causa do procedimento. Várias vítimas denunciaram o médico em Goiás e Brasília. Muitas não tiveram coragem de registrar o caso na delegacia. A Polícia Civil de Goiás deve encaminhar à Justiça ainda neste mês o primeiro inquérito sobre o caso. A investigação reúne relatos de 6 vítimas que passaram por exames de corpo de delito e os laudos já ficaram prontos. Nós temos um indicativo que o indiciaremos por 4 lesões corporais gravíssimas e por 2 leves, o que suplantaria os 30 anos, né? Poderia chegar a mais de 30 anos de prisão. Segundo o advogado do Dr. Wesley Murakami, ele tem cursos para a realização dos procedimentos. A defesa nega que houve erro médico. O paciente antes, o procedimento no dia da aplicação e 2 meses após. Esses pacientes eles seguiram rigorosamente a orientação médica e conseguiram evoluir de forma adequada. Então, o inchaço que foi mostrado, ele de fato ocorre, mas ele é natural da aplicação do próprio produto. A Alessandra disse que o resultado não ficou como o prometido. Ela teve que fazer uma cirurgia plástica, mas só foi possível retirar parte do produto. E até hoje, passa por sessões de ozonioterapia e aplicação de corticoide para diminuir inchaços que ficaram no rosto. Que a gente, pelo menos, sabe, seja feita uma justiça, a gente seja ressarcido do gasto que a gente teve, do gasto que a gente vem tendo. Eu quero que seja feita alguma coisa para ele não estragar mais ninguém. A gente falou de questões estéticas, mas eu imagino que emocionalmente isso também tenha te trazido muita consequência, que você deva estar atento também a isso. Sim, é muito pesado emocionalmente, porque alterar o seu rosto, ainda de uma forma trágica, assim, mexe muito com o interior, né? Inclusive em Goiânia, teve pelo menos um caso de uma menina que eu sei que se suicidou por causa disso daí. E eu posso falar por mim que eu fiquei esses 3 anos que eu não podia sair na rua porque estava muito estranho o meu rosto. Eu fiquei à beira do suicídio muito tempo. O que me ajudou foi o psicólogo mesmo, que salvou a minha mente, digamos assim. Porque você fica destruído psicologicamente falando. E porque, na verdade, assim, já mexeu com uma coisa que para ele deve ter sido um problema de adolescência, que era a questão da acne, né? Então, quando você vai para falar do cabelo e ele te fala da acne, aquilo traz de volta, provavelmente, né? O cérebro resgata aquela sensação que ele tinha quando, todo mundo está notando que eu tenho alguma coisa por conta da acne. Com certeza. Eu acho que quando você entra num consultório médico, quando você entra nesse tipo de lugar, o jaleco e tudo mais, ele traz uma coisa de autoridade. E o paciente tende a confiar. E frequentemente esses profissionais não avisam dos riscos ou não, pelo menos denotam da maneira como deve ser denotada, porque os estudos mostram que quando você apresenta o risco, o menor número de pessoas vai aceitar. E é uma indústria multimilionária, então tem esse primeiro aspecto. Tem o segundo aspecto das pessoas que nem perguntam às vezes os riscos, porque confiam justamente nesse contexto de saúde, do jaleco e de tudo mais. E terceiro, o que você falou, que é muito comum. A pessoa ela vem com uma fragilidade emocional. Às vezes é uma coisa que incomodava na adolescência, uma coisa que foi profundamente, sabe, participou ali de um incômodo que a pessoa vivia. E aí ela vai tentar arrumar isso, agora que tem condições, que é adulta, etc. Vem a promessa de que vai conseguir arrumar, e aí tudo isso vai por água abaixo, porque, infelizmente, tem profissionais que não são bons profissionais. Então é muito importante as pessoas terem consciência que, nos mínimos procedimentos, uma grande amiga minha, Fátima, recentemente, tá, ela foi fazer uma aplicação de toxina botulínica aqui, nesse músculo que fica no maxilar, e fazer um ultrassom, que é para afinar o rosto um pouco. E ela teve uma paralisia, né, de uma parte do rosto, meses de fisioterapia, por sorte não foi algo permanente, mas veja que mesmo nas coisas que dizem para você que é reversível, existe um risco. E esse risco tem que ser apresentado pelo profissional, e se ele não apresentar, a pessoa tem que perguntar de fato quais são esses riscos. E desconfiar, né? Com certeza. Tem que, olha só, o número de procedimentos não cirúrgicos, estéticos, né, aumentou quase 400% em 2 anos. O Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia plástica no mundo. A gente é o segundo país. Quer dizer, há uma atenção muito grande para a questão estética, né? Eu vou conversar com a Rita. A Rita mora na Bélgica. Né, Rita? Tudo bem?
Rita veio assistir ao programa e disse que quando você precisa fazer alguma coisa, você acaba vindo ao Brasil. Vem porque lá a gente vai no cirurgião plástico. Primeiro eles não fazem peeling, nada disso. Porque lá é proibido o fenol. Então é uma coisa muito leve. Aí eles, como eu falei pra menina, pode estar igual maracujá de gaveta, que eles acham que tá linda. Tá ótimo. Aí eu fiz aqui o preenchimento com a minha gordura ano passado, e agora eu voltei para fazer o retoque. Ele fez outro peeling para tirar, e tirou as pálpebras. Aí já foi uma cirurgia. Mas nada de botox, porque não dura nada. Mas você fica tranquila quando você vem pra cá? Você procura? Sim, a ele eu confio. A Johnny também acaba fazendo vários tratamentos estéticos, né, Johnny? Bom, assim, apenas botox na testa e um leve preenchimento aqui, mas não com tanta intensidade. E você já por causa do problema da estética. E as pessoas... né? Mas eu estive no Dr. Murakami, lá em Brasília. É mesmo? 5 anos atrás, e ele me ofereceu vários procedimentos. E eu falei para ele que não queria alterar tanto o meu rosto como ele gostaria, e que eu não me achava tão feia como ele estava achando. E aí eu preferi não fazer tratamento algum com ele. Nossa, mas olha que coisa, né? É uma técnica de indução. É uma estratégia, né? Um amigo me indicou, ele tinha ido, tinha feito um procedimento, e ele disse, vai lá, você vai gostar e tal, né? Mas eu não gostei da forma agressiva que ele me ofereceu o tratamento. Preferi não fazer. Ainda bem. Ainda bem, né? Porque você acabou ficando livre de uma situação que podia, né? Poderia acontecer. Tem filmagem de uma repórter lá em Brasília que ela foi se consultar com ele. E levou o assistente dizendo que era o marido dela, o namorado, não sei. E ele fez exatamente isso, colocou ela na frente do espelho e acabou com ela. E depois começou a dar opinião pro marido, entre aspas, dela, para ele também fazer procedimento. Olha só. Tem a gravação. Isso no mínimo não é ético, né? Acho que um cirurgião tem que esperar ouvir você dizer o que você quer. E depois te dizer se aquilo que você quer é viável e se vai funcionar para você, mas não, aquilo ali não é uma banca de frutas em que você está oferecendo. Quer levar a banana também, em vez de só levar Eu acho laranja? que o mais triste disso é que esse médico acaba descredibilizando pessoas sérias. Pessoas sérias, maioria, porque né? existem muitos médicos muito sérios que trabalham, que te dizem a verdade, que eu acho que é disso que eu sou contra. Que é foram desse os que tipo me de ajudaram, médico, inclusive. desse tipo de médico que te engana. Conseguiram me ajudar muito. Olha só, a gente está com a dona Camila aqui, linda. Diz que a vaidade chegou para a senhora quando? Uns 15 anos atrás. Eu vivi completamente para minha família, mas foi muito bom. E hoje em dia eu vivo para mim, estou feliz, estou satisfeita assim do jeito que estou. Já vou completar 83 anos o mês que vem. E estou feliz. Que bom. Tô no grupo gosta do que você gosta do que vê no espelho? Gosto de dançar, tem o grupo de dança, tem o grupo do César, um alô para eles. Um alô para minha família, estou muito feliz mesmo. Tá linda mesmo, é isso mesmo. Estou vivendo para mim agora. Isso mesmo, que bom, né? Isso aí.